Olá, parceiro, parceira, sejam todos bem-vindos aí a Safe Place. Gostaria inicialmente aí em nome de todos aqui, desejar as boas-vindas, né? E que possamos aí ao longo desses próximos passos, né, construir uma jornada aí de sucesso para todos nós. Nós estamos aqui justamente para isso, tá? Para poder auxiliá-los, para poder dar todo o subsídio necessário para que vocês possam, então, construir essa parceria de sucesso aí conosco. Meu nome é Fernando, eu sou sócio proprietário da Safe Place. Iniciei esse grande projeto há praticamente mais de 5 anos atrás, onde com apenas ali um telefone e muita vontade, nós conseguimos hoje transformar a Safe Place numa empresa que gerencia mais de 2.000 vidas e hoje com mais de 300 clientes ativos, clientes de gestão, que é justamente a expertise que nós pretendemos passar para todos vocês. Então, desde já, agradeço pela confiança e vamos dar sequência então com nosso kickoff, onde nós vamos apresentar, vamos falar um pouquinho da história da Safe Place, falar um pouquinho da nossa metodologia de trabalho, falar um pouquinho também das ferramentas que estarão disponíveis, né? Que é justamente aquilo que vai fazer com que vocês possam se desenvolver, né? E multiplicar aí o conhecimento, né? E dessa forma poder empregar essas ferramentas aí dentro do dia a dia de vocês. Bom, falando um pouquinho então da história da Safe Place, né? A Safe Place inicia no ano de 2020. Na realidade, eu já trabalhava uns anos anteriores, ali a 2020, na área de segurança do trabalho. Eu tinha uma empresa junto com um sócio, onde nós já desenvolvíamos um método parecido com o que hoje eu apresento aqui para vocês. Entretanto, chegou um determinado momento em que, digamos assim, os gênios não eram mais compatíveis, né? E se optou por cada um seguir o seu caminho, né? Em 2020, então, de fato, eu inicio a Safe Place. Naquele momento, eu passava por uma situação bem complicada aqui na minha vida, né? E eu preciso, entre o sonho de empreender, eu precisava ainda fazer alguma coisa para poder ter dinheiro, né? Para poder pagar as minhas contas, né? Então, nesse momento, era um momento em que eu realizava transporte, né, de pessoas, fazia Uber, fazia 99 Pop, enfim, os aplicativos que vocês conhecem aí de transporte, né? E entre uma corrida e outra, eu usava o meu telefone para fazer, então, contato com os clientes em potencial para vender um sonho, que era a minha ideia de gerenciamento do sistema de gestão da qualidade. Então, assim, inicia a nossa caminhada, a nossa jornada lá atrás, com muita vontade e um telefone. Então, hoje, quando nós estamos nos reunindo com os nossos parceiros em potenciais, a gente faz questão de frisar isso para vocês, né? Que basta um telefone e muita vontade
para que vocês consigam se desenvolver e consigam atingir o objetivo. Tá? Nós almejamos aí grandes voos para todos os nossos parceiros. Tá? Então, em 2020, nós iniciamos esse projeto e aí a evolução vem ocorrendo de forma gradativa. Né? Eu já tinha na minha cabeça a visão da questão do e-social, que hoje nós entendemos, né, que seja nosso carro-chefe, né? O e-social, ele é o nosso principal serviço. Tá? E lá em 2020, muito antes da implementação oficial do e-social, eu já tinha essa visão de que trabalhar com gerenciamento seria o futuro da segurança do trabalho. O que nós víamos muito naquela etapa, naquela fase do gerenciamento, né, ou melhor, o serviço relacionado à segurança do trabalho, era muito daquela situação onde o técnico ele emitia os documentos, entregava para o cliente engavetava aquele documento e 12 meses depois, se lembrasse, né, ou o técnico ou o cliente lembrasse, era feito então um novo contato para a renovação desses documentos. E eu quis sair um pouco fora disso. E aí foi onde eu tive a ideia de trabalhar com a gestão da segurança e saúde do trabalho. E aí vem um pouco da minha bagagem do passado. Eu trabalhei muitos anos com gerenciamento de sistemas de gestão da qualidade, com normas ISO 9001, normas 14001. Então eu já tinha no meu sangue, digamos assim, um viés para questões de gerenciamento de sistema, com implementação de processos, com aquilo que nós chamamos do ciclo, né, do PDCA. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né, onde nós planejamos, você tem o planning, né, você tem o do, que é o fazer, né, então você planeja, faz, depois você tem o check, que é a checagem, né, a verificação, e depois você tem o act, que é o agir. Então eu trouxe isso para dentro digamos assim, da minha nova rotina de trabalho. Né? Então o ciclo do PDCA foi de fato aquilo que norteou a elaboração de uma nova forma de enxergar a segurança do trabalho. E a partir daí, então, nós iniciamos essa jornada, né, de comercial, né, de comercialização desse produto, que é o produto que nós vamos apresentar para vocês, que já for até apresentado, mas que nós pretendemos, então, agora detalhar isso para vocês. A Safe Place, então, inicia em 2020, e 2 anos depois, né, nós já estamos com uma sede estabelecida, né, já estamos contratando os nossos primeiros funcionários. Tá? Hoje nós estamos estabelecidos já aqui num prédio no centro de Canoas. Nós temos hoje diversos colaboradores, temos várias posições de atendimento, seja para agendamento de exames ocupacionais, para verificação de transmissões de eventos de social, nós temos venda ativa, venda receptiva, nós temos áreas estruturadas de suporte técnico, área técnica, né, com técnicos de segurança do trabalho, com engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho. Hoje já temos dezenas de clínicas conveniadas para atendimento dos nossos clientes e pretendemos agora, com a ajuda de vocês, né, ampliarmos ainda mais a nossa área de atuação. Perfeito? Então, falando aqui um pouquinho da história da Safe Place. Nós temos hoje muita coisa legal para passar para vocês, do ponto de vista de processos, né, ou seja, daquilo que deu errado e que nós melhoramos. Né, então, nós já temos essa vivência. Hoje vocês vão diretamente no atalho, né? Vocês não vão precisar passar por esses processos, essas etapas que nós tivemos que passar. Ou seja, né, que é o do teste, deu certo, não deu certo, muda o caminho. Hoje nós entendemos que temos uma sistemática consolidada para poder passar para você os melhores caminhos, para que vocês tenham
uma boa assertividade e que consigam converter isso em venda, né, em faturamento. Perfeito? Nós vamos apresentar em seguida para vocês um pouco ali dos nossos principais clientes, né? Então hoje nós já trabalhamos com TGM, com VEG, nós trabalhamos com CNPC, com Braskem, com Brasilite, Refap. Obviamente que isso é importante, né? Mas nós também atendemos empresas de grau de risco 1, por exemplo, como restaurantes, padarias, pizzarias e etc. E esse é um ponto importante, né, pessoal? Porque nós hoje temos condições, dentro da nossa área de atuação, de atender a todos os segmentos. Então, a Safe Place hoje tem capacidade para atender empresas que têm um funcionário, que seja um escritório administrativo, ou para atender uma grande indústria. Nós temos hoje expertise, know-how, para poder atender esses clientes da mesma forma. E isso cria para os nossos parceiros uma variedade de opções, não diria infinita, né, mas um grande leque de opções para os nossos parceiros. Que você pode, por exemplo, chegar no centro comercial da sua cidade e todas as lojas que você olhar para um lado ou para o outro, que tenham funcionário CLT, elas precisam do nosso serviço. Fernando, mas o governo anterior houve uma flexibilização das normas regulamentadoras. Essa é uma grande objeção que a gente enfrenta hoje em relação às nossas prospecções, que muitas pessoas têm esse conhecimento, né? E falam, mas Fernando, a norma não foi flexibilizada, eu não sou mais obrigado a desenvolver o PGR, eu não sou mais obrigado a desenvolver o PCMSO, por que eu preciso do serviço de vocês? E aqui está a grande questão. E esse é um ponto que nós exploramos, e nós vamos apresentar isso mais lá na frente para vocês, em relação aos nossos scripts de venda, né? Vocês vão ter condições de ouvir vendas reais, realizadas pelo nosso vendedor, pelos nossos vendedores, né? E vocês vão poder, então, constatar que, de fato, nós conseguimos contornar essas objeções. A questão da norma, da flexibilização das normas regulamentadoras, ela é muito simples quando nós tratamos do nosso carro-chefe, que é o E-Social. A questão da norma regulamentadora, ela é voltada para a legislação trabalhista. O E-Social não tem, não vou dizer que nada a ver, mas ele não tem muita relação com a legislação trabalhista. Por quê? Porque hoje nós temos 4 eventos. Nós tínhamos 3 eventos, agora temos o 4º evento relacionado à saúde e segurança do trabalho dentro do E-Social. Então, nós podemos dizer que o ASO, que é a parte de monitoramento da saúde, o S2220, ele tem relação com a norma trabalhista. Ok. Mas, se a empresa estiver dispensada da elaboração do PCMSO, a lei diz que ela não está dispensada da realização do ASO. Se ela não está dispensada da realização do ASO, ela ainda precisa transmitir o evento relacionado ao monitoramento da saúde. Então perceba que mesmo flexibilizando e retirando a obrigatoriedade da emissão do PCMSO, essa empresa ainda precisa transmitir o evento de monitoramento da saúde. Depois nós temos o evento S2210, que é o evento relacionado ao acidente de trabalho. Ok, o acidente de trabalho ele consta lá na norma trabalhista, ele consta na tabela do E-Social. Então, mesmo flexibilizado, digamos que seja um ambiente de escritório, a pessoa sofreu um acidente de trajeto. A pessoa estava indo de casa para o trabalho, seguindo lá o seu trajeto normal, né? E ela sofre um acidente. Ela desce do ônibus e torce o pé. Você precisa comunicar o acidente de trabalho. Então, mesmo a empresa que flexibilizou, que não tem a PGR, que não tem a PCMSO, você tem que transmitir esse evento dentro do E-Social. Então, percebam que eu já listei 2 eventos que nós precisamos obrigatoriamente transmitir no E-Social. Um terceiro evento que nós temos, que trata dos agentes nocivos, esse então nem se fala.
Nós temos uma empresa que está desobrigada da emissão do PGR e do PCMSO, mas essa desobrigação não fala da LTCAT, pessoal. A LTCAT ela está relacionada à norma previdenciária. Portanto, ela não faz parte da flexibilização. Então, mesmo que o cliente tenha flexibilizado por se enquadrar em empresa de pequeno porte, MEI, microempresa de grau de risco 1 e 2, e que não tenha risco físico, químico, biológico, ele estando dispensado do PGR e do PCMSO, ele não está dispensado da LTCAT. A LTCAT continua sendo obrigatória, mesmo que seja para dizer que ele não tem exposição ao risco que dê direito à aposentadoria especial. E, por consequência, você precisa transmitir o evento ao E-Social, o evento S2240, mesmo que seja para dizer que ele não tem direito à aposentadoria especial e você tem um código específico para ausência de fator de risco na transmissão do evento. Então percebam que mesmo que as empresas que flexibilizaram precisam estar no E-Social. Então a faixa que nós temos de comercialização do nosso negócio, ela é muito vasta, muito grande. Perfeito? Então nós falamos aqui um pouco da história da Safe Place, eu falei um pouquinho aqui da questão legal, né? E pretendo agora, na nossa próxima conversa, desenvolver também as questões relacionadas à operacionalidade do negócio. Perfeito? Um grande abraço, até mais. Olá, parceiro, parceira, sejam bem-vindos. Vamos dar sequência, então, com a nossa questão relacionada à operacionalidade do nosso negócio. Como eu conversei anteriormente ali, deixei claro para vocês, nós já sabemos da obrigatoriedade da realização do serviço, né? Que envolve lá a transmissão do E-Social. Então, esse é o nosso objetivo. Hoje, quando nós entramos em contato com o cliente, vocês vão ter condições de observar, depois através do nosso checklist de vendas, que está disponível lá na pasta do parceiro. Depois eu vou mostrar para vocês a estrutura lá das pastas do parceiro. Nós vamos ter lá um checklist, que obviamente ele é um norte. Cada um pode desenvolver o melhor método que achar, né, para alcançar os seus objetivos. Nós temos já uma estrutura de vendas que nós utilizamos, que vocês vão observar através também das escutas que vocês irão realizar. Mas basicamente hoje o nosso grande diferencial quando nós realizamos a venda é o questionamento se a empresa está ou não está adequada ao E-Social. Esse hoje é a grande diferença que nós temos, nosso grande diferencial para converter os nossos contatos em venda. Porque, claro, aquilo que você recebe no receptivo, a pessoa já está inclinada a fechar com você. Se você tiver aquilo que ela procura, né, qualidade e preço, você tem grandes chances de converter isso em negócio. Agora, quando você faz uma prospecção ativa, ou seja, você está ligando para o cliente, ele não espera essa ligação, e do nada você pede para falar com ele, e aí você pega ele de surpresa, você precisa criar pelo menos uma dúvida na cabeça desse cliente, né? Então, hoje, o nosso script de vendas, ele gira em torno dessa questão. E nós geramos hoje essa percepção de necessidade dos nossos clientes
é amarrando ao e-social. Então, nós iniciamos os nossos contatos questionando, obviamente, pedindo primeiramente para falar com o responsável pelo e-social, pelas transmissões do e-social. Então, aqui, às vezes, você já tem uma objeção, diz, pô, não tem ninguém aqui que é responsável. Posso te passar para o dono aqui, eu tenho alguém aqui que vai falar com você do RH. Então, aqui já começa, você já cria uma brecha, né? Poxa, mas se não tem ninguém responsável, então não tem ninguém transmitindo. Né? E normalmente o cliente ele coloca no colo do contador. Ele diz, olha, não, mas a minha contabilidade está fazendo isso. E aí onde nós entramos para dizer, você tem certeza? Porque o escritório de contabilidade não se envolve nessa parte. Ele não tem expertise para fazer essas transmissões. E é importante que vocês entendam que o e-social ele é um termo comum a várias áreas. Porque quando você faz uma admissão, você tem eventos que você transmite dentro do e-social, que são eventos relacionados à admissão. Então você tem eventos lá onde você cria o vínculo empregatício dentro do e-social. Isso não significa que você transmitiu os eventos de saúde e segurança do trabalho. E é onde nós entramos para dizer, você tem certeza que os eventos relacionados à saúde e segurança do trabalho foram transmitidos? E aqui você já desperta no cliente uma preocupação, principalmente porque a gente amarra isso, vocês vão observar depois nas escutas, nós amarramos isso com o termo Receita Federal. Então, quando você usa Receita Federal e multa na mesma frase, você já tem a atenção do cliente. Então, nosso discurso hoje, ele gira em torno disso. Nós despertamos a necessidade do cliente envolvendo aspectos da legislação vigente, envolvendo a Receita Federal e que podem gerar multas e multas pesadas aos nossos clientes. A partir daqui surgem brechas para que a gente possa então introduzir o nosso modelo de negócio. Então, nosso modelo de negócio consiste no quê? Nosso modelo de negócio consiste num sistema de gestão continuado, onde nós elaboramos toda a documentação necessária, PGR, o PCMSO, os laudos de insalubridade, os laudos de periculosidade, a LTCAT, onde nós realizamos todas as transmissões ao e-social dos eventos que eu comentei já com vocês, eventos relacionados a acidentes de trabalho, relacionado ao toxicológico, relacionado aos ASOS, relacionado aos agentes nocivos. Nós realizamos todo o gerenciamento dos exames ocupacionais, né? Ou seja, o cliente não precisa mais estar entrando em contato com a clínica para ver a agenda, ele entra no nosso portal, faz a requisição, a partir da requisição, nosso time de agendamentos que vai estar trabalhando para vocês, né? Esse time de agendamento é responsável por emitir toda a documentação, o ASO, a anamnese, a guia de exames, o pessoal faz o agendamento com a clínica e informa o cliente o dia e o horário que ele tem que comparecer para realizar o exame. Além disso, nosso sistema também gera alertas relacionados aos vencimentos dos exames periódicos, ao vencimento do cronograma de ações que você, técnico, estabeleceu dentro do seu PGR. Então, percebam que nós começamos a fazer, então, todo um apoio para o cliente muito diferente do que ele está acostumado, certo? E, naturalmente, nós usamos o argumento de que a nossa ideia é caminhar junto com o cliente. E quando nós dizemos caminhar junto com o cliente, nós estamos falando com um contrato ativo. E é por isso que os nossos contratos possuem 12 meses de duração. E hoje nós temos uma taxa de renovação de contrato, porque nós temos uma cláusula de renovação automática ao final dos 12 meses. Nós temos, então, uma taxa de 95% de renovação. Então, 95% dos nossos clientes renovam o contrato de forma automática para o segundo ano. E é aí que está a grande questão. É aonde você vai começar a acumular valores que a cada negócio que você fecha, você não fechou um PGR, você não fechou uma venda momentânea e pontual, você fechou 12 meses para frente e você vai receber 12 meses para frente. Então, esse é o nosso modelo de negócio. Nós vamos depois mostrar isso aqui para vocês de forma bem estruturada, para que vocês entendam. Vamos apresentar a nossa tabela de valores, que é muito atrativa, é um diferencial muito significativo. Nós já fizemos todo um trabalho aqui de
comparativo com os nossos principais concorrentes, com grandes potências aqui da nossa região, e temos a convicção de que temos, se não o melhor, um dos melhores preços do Brasil. Isso vai proporcionar para vocês uma venda muito simples, rápida e objetiva, certo? Então pretendemos agora, na sequência, apresentar para vocês toda a nossa estrutura de vendas. Perfeito? Fique então aí com a nossa explicação e em breve nós retornamos para falar sobre a questão operacional. Olá, parceiro, parceira. Retornamos então, depois que vocês tiveram uma apresentação aí da questão dos valores, né, do nosso orçamento, né, da nossa estrutura de vendas, ali desde a apresentação do nosso script de vendas, escalonamento de valores e toda a nossa estrutura ali comercial, né? Nós vamos falar um pouquinho agora da nossa estrutura operacional. Então, como vocês podem observar aqui, nós temos uma estrutura de pastas que cada um dos nossos parceiros e parceiras terão acesso a essas pastas que estão armazenadas na nuvem, né? Então, com acesso na nuvem, todos terão acesso a esse sistema de pastas. Então, nós temos aqui uma pasta relacionada às APRs, ou seja, hoje, além do envolvimento de prospecção comercial, o nosso parceiro ele fica responsável por realizar a análise preliminar de risco nos seus clientes e ele vai gerar então um documento que nós vamos fornecer um modelo, né? E este documento então vai ficar salvo aqui na pasta de APR. Esse documento vai ser então a base para a construção de fatores de risco dentro do nosso sistema. Nós temos abaixo aqui a parte dos clientes ativos. Então, todos os clientes que foram conquistados através do trabalho de vocês vão ter, então, toda a parte de contratual armazenada nessa pasta. Perfeito? Então, aqui vocês vão ter condições de visualizar
o contrato de prestação de serviços, né, com as informações de valores, data que foi firmado o contrato, parcelas, responsável legal, todas as informações pertinentes a contratos estarão aqui organizadas dentro da pasta de clientes ativos. Aqui nós temos o contrato da parceria, que é o contrato firmado entre SafePlace e o parceiro ou parceiro. Vai ficar aqui uma cópia, né, para formalização. Aqui nós temos a documentação, aqui nós estamos mostrando a documentação do nosso 01, né, o Gustavo, que é o nosso parceiro lá de Belo Horizonte. Então aqui os dados relacionados ao nosso parceiro, que vão ser certificado de conclusão de curso e dados pessoais e da sua empresa, né? E aqui nós temos também as instruções de trabalho. Então hoje nós já temos aqui instruções de trabalho para cadastro de fatores de risco. Eu vou abrir aqui para brevemente dar uma passada aqui no assunto. Então nós temos aqui a instrução de trabalho relacionada ao cadastro de fatores de risco. Então, como vocês podem observar, nós já temos um passo a passo ensinando o parceiro e a parceira para que eles tenham condições, para que vocês tenham condições de acessar a nossa plataforma e transmitir as informações da APR para dentro do nosso sistema. Ainda, e por fim, e não menos importante, nós temos acesso, todos terão acesso, ao sistema de ajuda do ESO. O sistema de ajuda do ESO, que eu estou puxando aqui para vocês têm todo o treinamento completo de uso geral da ferramenta. Embora vocês vão se envolver somente com o lançamento de fatores de risco, se tiverem curiosidade, ou até mesmo relacionado ao fator de risco, basta digitar aqui a dúvida de vocês e mandar procurar. E o ESO vai trazer aqui para vocês não só textos explicativos, mas também como vídeos explicativos. Então, além das informações que nós estamos trazendo aqui dentro da nossa instrução de serviço, nós temos aqui a parte de cadastro de EPC, de EPI, aqui nós temos definição de matriz de risco, né, com probabilidade versus severidade. Nós temos aqui questões para adicionar setores, cargos. Então, tudo aquilo que é necessário para vocês poderem transferir a APR de vocês para dentro do sistema. Perfeito? A partir da geração da APR, né, e a partir da inclusão dos dados dentro do sistema ESO, e aí vem tudo aqui para o nosso suporte. Nós vamos fazer toda a parte de solicitar junto ao escritório de contabilidade ou solicitar direto ao cliente as fichas registros, os dados dos funcionários para poder cadastrá-los em nosso sistema, para poder gerar toda a documentação, PGR, PCMSO, laudos de insalubridade, laudo de periculosidade, LTCAT, claro, dos laudos quando for possível, né, pessoal? A gente sabe que, às vezes, os laudos não são possíveis de serem emitidos de forma qualitativa, você tem agentes que são obrigatoriamente quantitativos, e aí já abre-se uma outra oportunidade para o parceiro, que é a oportunidade de vender um serviço de análise quantitativa, além de treinamentos, que nós temos plataforma também de treinamento, que eu vou demonstrar depois aqui para vocês, vocês também podem comercializar. Então percebam que além do gerenciamento, nós temos todo um potencial de desenvolvimento dos clientes da base, né? Porque o cliente da base, obrigatoriamente, se ele tem EPI, ele vai ter que fazer NR6, NR5 todos têm que fazer. Se não tiver a quantidade para definição de CIPA, para sorteio, né, aliás, para eleição de CIPA, ele obrigatoriamente tem que ter um representante nomeado. Né? E aí, se você tiver uma empresa que faz trabalho em altura, vai ter NR35, se tem espaço confinado, vai ter NR33, se trabalha com eletricidade, né, dependendo do tipo de trabalho, vai ter NR10, e assim por diante. Tudo que a gente pode comercializar, né, e que a SafePlace já possui estrutura para que vocês possam comercializar esses produtos. Perfeito? Então, falando ali do nosso sistema, vocês fizeram
cadastro lá dos fatores de risco, nós geramos toda a documentação. E o nosso time aqui de suporte vai ser responsável por enviar essas informações ao cliente e posteriormente transmitir os eventos ao E-Social e gerir os exames ocupacionais. Aqui encerrou o trabalho do parceiro. O parceiro fez a análise, registrou no sistema, encerrou a participação do parceiro. O parceiro segue comercializando os produtos. Perfeito? Muito bem. Nós temos aqui uma outra instrução que traça todas as atividades do parceiro. Então, tudo isso que eu falei agora aqui, o que cada um faz, o que deixa de fazer, o que é responsabilidade do parceiro, o que não é, como fazer, né? Então, estou gerando um orçamento. Muito importante aqui, acho que eu não falei do orçamento. Estou gerando um orçamento. O que eu preciso para gerar um orçamento? Qual é o formato que eu preciso salvar no meu orçamento? Qual é a validade do meu orçamento? Nós temos, inclusive, modelos que nós vamos fornecer para vocês já prontos, né? Visualmente bem construídos, tá? Para que vocês possam disponibilizar aos seus clientes. Então, todas essas questões relacionadas a o que eu preciso passar aqui para o financeiro da SafePlace para emitir um contrato, como é que funciona a visita, a gente tem um documento onde a gente registra e compartilha com o cliente para formalizar a visita, né? Porque senão acontece aquilo, às vezes tu bate na porta do cara, não estou sabendo de nada, né? E aí você se deslocou, gastou tempo e gastou dinheiro. Nós temos uma metodologia para minimizar isso. Aqui fala sobre as visitas periódicas, né? Então, se forem necessárias, às vezes pode acontecer, o cliente teve uma mudança de layout significativa, que precise de uma intervenção através de uma visita periódica, né? Nós vamos sinalizar, e obviamente que de comum acordo, né? Olha, eu acho, e o técnico responsável pelo cliente tem que concordar. Olha, eu acho que realmente se faz necessário eu voltar no cliente. Ok, nesse caso a gente consensua e é feita uma visita periódica. Além, claro, do término da vigência do PGR, quando a gente faz a renovação. Aí teremos uma visita periódica obrigatoriamente precisa ser realizada, né? Nós temos aqui a questão de uso de logos e marcas, que nós vamos fornecer para vocês os logos oficiais, que vocês podem utilizar. E também temos aqui uma assinatura de e-mail padrão, que vocês vão utilizar nos seus softwares de e-mail. Muito bem? Perfeito. Então aqui nós temos a parte de instruções. Aqui entra a parte dos orçamentos. Aqui nós vamos ter alguns padrões, né, de modelo de documentos, como eu falei para vocês. Então tem um padrão para o agendamento da visita técnica. A gente já tem uma PR modelo também para fornecer para vocês. Um modelo de apresentação. O cliente não quer um orçamento, quer uma apresentação. Nós temos isso aqui disponível, né? Logo, mailing para quem tem interesse em fazer a aquisição do mailing, né? Nós temos um parceiro, tá? A SafePlace não ganha nada em cima disso. A gente passa exclusivamente para vocês o mesmo parceiro que desenvolveu nossos mailings aqui no Rio Grande do Sul para vocês. Então eu estou lá em Belo Horizonte, preciso de um mailing para Belo Horizonte. É obrigatório, Fernando? Não é obrigatório. Se você não quer desprender recursos neste momento, eles giram em torno ali de 150 a 250 reais, dependendo, obviamente, do tamanho da cidade, né? Se eu não quero desprender esse recurso agora, não há problema. Lá atrás, quando eu falei para vocês que eu iniciei a empresa, eu ia no Google, empresas em Canoas, empresas em Porto Alegre. Ia no site, pegava o telefone, mapeava. Obviamente que isso gera mais tempo, né? O mailing ele já vem com essas informações segmentadas. Então você já vai ter lá o CNPJ da empresa, a razão social, o grau de risco, o KNAI. Em muitos casos você tem a quantidade de funcionários, você tem o faturamento e você vai ter informações como telefone e e-mail. A gente percebe que ela tem um alto grau de assertividade, não é 100%, não existe nenhum mailing no mercado, embora muitos vendam, não existe nenhum mailing no mercado que garanta 100% de assertividade. Mas nós temos um muito confiável. Então, se for do interesse do parceiro realizar essa aquisição, nós forneceremos, então, o mailing da sua região. E aí vamos lhe mostrar como trabalhar com o mailing. Perfeito?
Pasta para orçamentos, pasta para controle de contatos ativos, que é muito importante, isso nós vamos instruí-los também, a importância de que vocês gerenciem os seus contatos. Nós temos ferramentas de CRM também, que a gente pode indicar aos nossos parceiros, mas aí aquilo que a gente falou, tudo depende do quanto o parceiro deseja investir. Tá? Obviamente que a gente já deixou claro isso para vocês, o parceiro não precisa investir nesse sentido. Tá? O investimento que vocês precisam é para constituir uma empresa. Telefone celular e talvez é o ônibus que vocês vão pegar, o Uber que vocês vão pegar, a gasolina que vocês vão gastar para se deslocar aí até o cliente de vocês. Tá? Mas nós temos uma planilha de controle de contatos ativos que é muito interessante também, que vocês podem utilizar, se não desejarem utilizar um CRM, que é justamente para poder controlar. Né? Aí eu entrei em contato com o cliente, fiquei de retornar daqui 3 dias, né? Coloquei um orçamento, daqui quanto tempo eu vou retornar, para verificar se esse orçamento teve aceitação ou não. Então aqui nós temos um modelo que a gente disponibiliza para que vocês possam fazer essa gestão comercial aí do negócio. Tá? Aqui nós temos uma planilha de preços de venda, então que eu havia comentado com vocês, que nós vamos fornecer todo o escalonamento dos nossos valores para vocês poderem montar o orçamento. Né? Então, Fernando, o cara tem um funcionário, quanto é que custa? É R$ 68,30. O que está incluso nos R$ 68,30? Tudo. Tudo. Então é isso, R$ 68,30 ao mês, o cliente tem tudo. O único serviço que não está incluso é a própria realização do ASO, que aí vai depender de cada uma das cidades aonde nós desenvolvermos a clínica. Então pode ser que o ASO aqui em Canoas, Rio Grande do Sul, custe R$ 50, em Porto Alegre custa R$ 65, em Belo Horizonte custa R$ 55, no Rio de Janeiro custa R$ 60, mas este exame quem paga é o cliente. E por que isso? Porque se nós trouxermos o ASO para dentro do custo, então a gente tem que prever rotatividade. Porque a gente tem que prever que ele pode fazer uma admissão e que dentro de 1 ano ele pode fazer um demissional. Então já são 2 exames. Então perceba que se tu tem lá 10 funcionários, tu já tem que prever 20 exames. E aí você tem que trazer isso para dentro do custo, você onera. Quando você tira isso de dentro do custo e coloca para o cliente, se vira inclusive um argumento de venda. Para dizer, olha só que legal que a gente faz. Para não cobrar mais caro de você, a gente tira o exame para que você realize somente quando necessário. Então, se for uma empresa de grau de risco 1 e 2, você vai dizer, poxa, você só faz o exame a cada 24 meses, se não tiver risco, né, envolvido, físico, químico e biológico. Então, olha que argumento legal. Você vai pagar os 68,30 se for um funcionário, mas só você, dá um exemplo que se fosse Canoas, né, R$ 50 o valor do ASO, você vai gastar esses R$ 50 só daqui 2 anos da data da admissão. Eu não preciso estar diluindo isso dentro de uma rotatividade, de uma possível rotatividade, que pode não se confirmar, incluindo isso para dentro do valor de venda. Percebam que a gente tem aqui um grande diferencial, certo? E aqui nós temos o nosso script de vendas. Nós já temos um esqueleto montado para auxiliá-los na venda, perfeito? De qualquer maneira, nós vamos disponibilizar também escutas dos nossos melhores vendedores para que vocês vejam a mágica acontecer. Como é que funciona, como é que contorna determinadas objeções. Nós temos já dentro do nosso script de vendas as principais objeções. Uma eu trouxe para vocês há pouco, né? O meu contador já faz isso para mim. Não faz. Para transmitir o evento de agentes nocivos, você tem que ter um CREA, tem que ser um engenheiro de segurança do trabalho. O meu contador faz a transmissão do ASO, ele precisa do CRM do médico, certo? Ele precisa do médico responsável do PCMSO para constar dentro do ASO. Então o contador ele não faz, mas a norma não flexibilizou, eu não sou mais obrigado a fazer. Como é que eu falei antes lá para vocês? Nós temos ainda a LTCAT, que é obrigatória. E mesmo a pessoa que está dispensada do PCMSO, ela ainda precisa realizar os ASOS. Então ela faz admissional, faz periódico, faz demissional, faz retorno ao trabalho. Percebam? Faz mudança de função. Isso tudo continua funcionando. Perfeito, pessoal? Então aqui eu trouxe para vocês
uma questão relacionada à parte comercial, operacional, né? Fizemos aqui uma apresentação da estrutura documental que vai ficar disponível ali para vocês. Tá? Então nós temos aqui modelos de orçamento, vou abrir um aqui para vocês darem uma olhada, de forma bem rápida, depois vocês vão ter condições de analisar isso, né? Deixa eu clicar aqui, né? Acho que ele não vai mostrar como slide. Então vejam só, aqui a gente já tem um modelo que vocês vão poder utilizar, que fala aqui de todos os nossos serviços, aqui os dados de quem está solicitando, o que está incluso, descrição dos valores, e aqui nós temos os nossos principais clientes, que é todo o know-how e expertise que vocês vão carregar. Vocês vão poder hoje chegar para clientes na sua região. Eu estou fechando com um cliente do ramo de vinhos. Nós temos a Vinícola Aurora. Estou fechando com uma escolinha de educação infantil. Tem aqui Primeiros Passos e várias outras. Aqui são apenas alguns, nós temos mais de 300, né? Estou fechando com uma administradora de condomínios. Nós temos aqui. Estou fechando com uma pizzaria. Nós temos aqui. Percebam? Estou fechando com uma empresa grande no mercado, nós temos aqui. Estou fechando com uma empresa de vestuário, nós temos aqui. Então percebam que nós temos expertise, né? e uma marca consolidada para poder passar para vocês, para que vocês então tenham apoio no convencimento lá junto aos seus clientes. Perfeito? Aqui então, propostas. Eu fiquei de mostrar para vocês aqui também a questão da nossa plataforma de treinamentos. Deixa eu abrir ela aqui rapidamente. Essa aqui é a área que eu estou acessando, pessoal, é a área administrativa, tá? Ela tem uma página que vocês vão poder divulgar para os seus clientes, onde o cliente vai ter acesso diretamente à listagem de cursos, tá? Mas eu vou abrir aqui um NR35. Vou mostrar para vocês como o cliente visualizaria isso dentro da nossa plataforma. Então, é dessa forma que ele vai visualizar. Esse link vocês podem passar, inclusive, para o cliente. Então, aqui nós temos o NR35, uma descrição, nós temos videoaulas interativas ministradas por professores especialistas de seu segmento, materiais com arquivos de leitura para complemento pedagógico, o certificado automatizado que o aluno pode tirar dentro da própria plataforma, provas avaliativas, né? Então olha só que legal, não é só o cara sentar ou fingir que sentou, né, na frente do computador, deixar o curso correndo e volta no final para coletar o certificado. Ele tem provas. Esta ferramenta ela está em conformidade com a NR1. A NR1 tem previsão para treinamentos à distância. Obviamente não são todos que podem ser implementados à distância, mas trabalho em altura é um que pode ser feito totalmente à distância. Agora, podem haver controvérsias, né? Pode ser que alguém, eu até acho que, ok, daqui a pouco a pessoa nunca trabalhou em altura, fazer um treinamento totalmente online, mas tudo bem, se a lei permite e garante, né? Ou seja, já foi feito um estudo de que há garantia da qualidade do treinamento feito ele totalmente online, a gente pode comercializá-lo porque a lei permite, né? Então, a carga horária aqui de 8 horas, você tem os logs de acesso em conformidade com a NR1. E vejam só, pessoal, a gente vende a R$ 199,90. Desses R$ 199,90, a cada matrícula que é feita, há um custo de R$ 30.
Então, se eu tenho aqui R$ 199,90, eu desconto R$ 30, fica R$ 199,90. Este valor é limpo. Obviamente que você tem um custo de manutenção da ferramenta, que esse é um custo absorvido aqui pela SafePlace, que vai estar lá dentro do custo administrativo, tá? Não só que vocês possam comercializar para clientes dentro da estrutura, como também para clientes fora da estrutura. Então eu posso jogar lá no Instagram, impulsionar um treinamento e vendê-lo através dessa plataforma. Perfeito? Então aqui você tem todo o conteúdo teórico, conceito prático. Você tem aqui a parte de primeiros socorros, até a conclusão para a emissão do certificado. Então essa é uma das plataformas que nós também dispomos para que vocês possam comercializar aí junto aos seus clientes. Perfeito, pessoal. Então aqui nós falamos um pouco da parte operacional. Falamos aqui relacionado à questão de estrutura documental dentro da nuvem. Apresentamos também a questão relacionada à plataforma de treinamentos. Nós temos também uma plataforma que todos terão acesso. Eu vou abrir aqui, que é a nossa plataforma de gerenciamento de saúde e segurança do trabalho, que é o sistema ESO. Então aqui dentro do sistema ESO, vou abrir aqui o sistema ESO, vou abrir aqui uma empresa padrão aqui para vocês. Deixa eu puxar aqui que ficou na frente, pronto. Essa aqui é a dashboard que vocês vão ter acesso. Então aqui vocês vão ter condições, isso está tudo dentro da instrução, tá, pessoal? Vocês vão ter condições de acessar os dados da empresa, vocês vão ter condições no mapeamento de ver EPIs e EPCs cadastrados, ambientes cadastrados, tá? Então nós já temos aqui um setor administrativo cadastrado, cargos cadastrados, tá? Então já temos um auxiliar administrativo aqui cadastrado, tá? Onde você vai poder depois fazer a inclusão dos riscos, né? Então aqui eu tenho condições de incluir vários riscos, riscos mecânicos, ergonômicos, físicos, químicos, biológicos. Muitos já estão mapeados aqui. Aqueles que possuem a codificação são riscos já codificados na tabela do E-Social, certo? Então digamos aqui que a gente colocasse radiação não ionizante, aí vai da expertise do técnico de segurança de definir exposição, qual é a fonte geradora. Nós temos aqui no histórico, obviamente, você já consegue ter uma base para poder auxiliar nos preenchimentos dessas informações. Vocês vão estabelecer a matriz, isso consta lá na instrução de trabalho. A gente tem também aqui as explicações de como chegar a estes números, né? Então, uma estimativa de probabilidade baseada na LEO, no limite de exposição ocupacional, sem considerar o EPI, conforme a AIVA 2015. Então você tem aqui de 1 a 5, né? E o que é cada uma das categorias e níveis de exposição. Então aqui nós temos para avaliação de risco físico, risco químico e demais. Vocês podem usar como base para cadastrar, então, os fatores de risco. Perfeito? Vocês vão ter acesso também a funcionários, acesso a ordens de serviço, cronogramas de ação. Aqui vocês vão ter acesso a toda a documentação que já foi elaborada, os ASOs que já foram realizados e ainda há uma série de relatórios que vocês podem utilizar. Perfeito? Essa ferramenta também, nós vamos passar uma instrução para vocês, né, para que vocês possam operá-la. Como eu falei, nós temos o sistema de ajuda do ESO, onde vocês podem realizar qualquer videoaula de qualquer assunto relacionado aos itens existentes dentro do ESO. Vocês têm todo o subsídio também para poder entender a ferramenta como um todo. Perfeito? Então assim, pessoal, acredito que aqui nós temos já
tudo que precisamos. Falamos um pouco da Safe Place, falamos um pouco da nossa história, né, dos nossos clientes, falamos da nossa metodologia de trabalho, como que nós trabalhamos, apresentamos para vocês os nossos scripts de venda, a nossa metodologia comercial, né, apresentamos para vocês o nosso produto, o nosso serviço, né, como nós estruturamos os nossos preços para que vocês possam ofertar isso aos seus clientes. Apresentamos também as nossas ferramentas de trabalho. Nós temos ainda outras ferramentas que não aparecem aqui, mas que vai depender, obviamente, da escolha do parceiro ou da parceira, né? Eu quero usar um mailing, a gente vai instruí-los quanto à utilização do mailing. Nós temos o sistema de AVoIP também para fazer ligações, né? Ou seja, eu não quero usar um sistema de telefonia convencional, quero usar a internet. A gente tem condições de passar para vocês também como utilizar. Nós temos o CRM para gerenciamento de vendas, ou seja, há uma série de ferramentas que a gente pode repassar para vocês, instruí-los, para que vocês tenham condições de utilizá-las, mas como eu coloquei, isso não é fator determinante. O fator determinante está na força de vontade de cada um de vocês de empreender e de crescer, né? Tendo vontade e tendo um telefone celular, vocês têm tudo o que precisam para poder crescer. Essas ferramentas ajudam, elas otimizam tempo, otimizam, mas não são fatores determinantes para que vocês possam dar o pontapé inicial. Perfeito, pessoal? Vocês precisam entender também que nós estaremos sempre aqui, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, sempre que vocês precisarem de qualquer apoio da nossa estrutura, tá? Seja financeiro, administrativo, técnico, comercial, sugestões, oportunidades de melhoria que vocês observaram. Nós não temos certamente o sistema mais perfeito do mundo. Nós talvez não tenhamos de fato atingido a excelência plena, e eu acho que não existe nenhuma empresa, e acho que nem temos interesse em atingi-la, porque as oportunidades de melhoria sempre vão existir e sempre vão contribuir para o crescimento contínuo. Tá? É assim que nós avaliamos. Lembram que eu falei lá no início do PDCA? Ele é um ciclo contínuo, ele não tem fim. Então, vão surgindo situações novas. Nós temos agora, por exemplo, a NR1, da questão dos fatores psicossociais. É uma questão nova que nós já estamos adaptados, já estamos, inclusive, comercializando com os nossos clientes e que nós podemos instruir vocês. Nós já temos uma ferramenta hoje de inteligência artificial, nós já criamos uma metodologia para análise de fatores psicossociais. Já temos uma tabela estruturada onde você lança o resultado do questionário, o questionário está pronto, a gente tem um formulário do Google que vocês podem fornecer para os seus clientes. Tá? Nesse formulário o cliente preenche um questionário, a gente transforma isso por uma planilha que já gera toda a questão de classificação e de critérios para níveis de ação, seja lá baixo, moderado ou crítico. Então é mais um produto que a gente tem aí para comercializar, e ao longo da nossa jornada vão surgindo questões que a gente talvez até então não tinha parado para pensar e precisa melhorar, mas o que nós queremos deixar claro aqui é que o canal vai estar sempre aberto. Perfeito? Então assim, é uma grande satisfação que eu converso aqui com vocês. O meu canal de comunicação também vai estar sempre aberto. Nós vamos colocar aqui também os nossos telefones, os nossos e-mails, para que vocês possam então conversar com a gente. A ideia é sempre poder trocar informações com os nossos parceiros, poder compartilhar experiências com vocês, para que juntos nós possamos crescer, possamos atingir todos os nossos objetivos. Então é com imensa satisfação que eu agradeço pela sua confiança, agradeço por ter escolhido a Safe Place para poder fazer parte aí da sua vida. Conte conosco e sempre que precisarem, vocês podem nos procurar para que a gente possa juntos construir aí uma carreira de sucesso para todos nós.